Dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando o número 58, episódio 58. Como é que você está? Desejo a você um excelente domingo, um excelente dia. Você que está aqui agora ao vivo com o Baracho, bom dia. Você que está vendo o conteúdo gravado, seja aqui no Instagram, Facebook ou YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. E sábado e domingo, como bem já é sabido, são horários alternativos, né? É isso aí. É um prazer ter você aqui e é uma alegria podermos trocar experiências através dessas lives aí. Então que você tenha um dia maravilhoso aí, um dia bem aproveitado, bem curtido. E é isso aí, aqui tá um sol muito bonito, com algumas nuvens. E agora alguém ateou fogo em alguma coisa aí. Sempre aqui onde eu moro, aos domingos, só que é mais na parte da tarde, acontece de ter alguns incêndios assim, nos lugares abertos, aí a fumaça vem, sabe? Eu não sei qual seria a motivação para ficar fazendo fogueira, né? Enfim, ó, agora fica um cheiro de fumaça. Que bom que você não está sentindo cheiro de fumaça. Mas vamos ao que interessa, né? Eu quero falar um pouco sobre um assunto que eu aprendi muito ontem. Ontem eu fiz uma imersão, eu fiz um curso, né, uma imersão de 3 horas e meia e falamos sobre crenças, né? E crenças limitantes, crenças de um modo geral, assim. E eu aprendi muito com aquilo ontem. Era uma professora que eu já tinha sido aluno dela em outra oportunidade e ontem ela voltou a falar com a gente. Foi bem legal, assim, então eu quero compartilhar o que eu aprendi. Eu gosto muito de levar para frente aquilo que me fez bem, que eu aprendi, e se puder ajudar vocês, eu fico feliz também com isso, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre crenças, né? Quando eu falo crença, eu não estou falando de religião, nada disso, e respeito tudo isso também, tá? Mas vamos falar de crenças assim no nível, no âmbito geral da nossa vida, a questão das crenças, né? Todos nós temos algum tipo de crença, ou mais de uma crença, e as crenças perpassam todas as áreas da nossa vida. Nós fazemos as coisas baseadas naquilo que acreditamos, naquilo que temos como norteador da nossa vida. Uma outra pessoa próxima a nós tem uma crença diferente em relação até um assunto semelhante. E é isso aí, né? Cada um vai acreditar de um jeito, cada um vai ter um pensamento de um jeito. Para alguns a crença é fortalecedora, é importante, aquela crença ajuda a pessoa, tá tudo certo, mas também tem as crenças que não ajudam, que são oriundas de situações já traumáticas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Nesse desembaraxando. Então quando falamos de crença, nós estamos falando de alguma coisa que vai modelar a nossa experiência, que vai mostrar algo que vai determinar nossas vivências. Então falar de crença é falar disso, né? De vivências, de experiências, né? As vivências geram crenças, né? Vamos pensar assim. Então quando a gente faz alguma coisa e passa por uma situação e aquela situação marca a gente de alguma maneira, eu vou agir de maneira muito peculiar naquela situação quando eu estiver de volta, né? Então nós criamos os rituais de proteção, criamos as crenças, temos as crenças para que possamos nos proteger, para que possamos nos sair melhor nas situações, né? Então a pergunta a ser feita é essa, né? Ô Baracho, mas como que se absorve uma crença? Como é que uma crença se constrói na cabeça de uma pessoa, né? Como é que é esse negócio aí, né? Então assim, a gente pode imaginar que a crença ela tem muito a ver tão somente com o que acontece na vida da pessoa, ou o que deixa de acontecer também, né? Claro que também é assim. Coisas que acontecem, coisas que não acontecem, marcam a pessoa e ela fica a partir dali com alguma situação introjetada, né? E ela passa a agir de uma maneira peculiar baseado no que passou. Mas não é tão somente a crença se cria em relação ao que acontece, mas ela tem muito mais a ver com o significado que damos ao que aconteceu. E aí quando a gente fala de crenças,
e falamos de significado do que aconteceu, nós falamos de interpretação, né? E aí eu quero parar um pouco nesse ponto, né? Porque realmente, até foi tema de um outro Desembaraxando aqui, sobre interpretações, se eu não estou enganado, né? Depois você volta aí. Mas eu vejo muito isso, por exemplo, nos atendimentos, quando a pessoa vem à sessão de terapia, ela vem com alguma coisa ligada a uma interpretação. E não estou dizendo que é coisa da cabeça dela, que não está acontecendo. Claro que acontece. As coisas acontecem ao nosso redor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer ao nosso redor. E o que vai realmente ter, assim, uma importância é o modo como nós damos significado. O significado que nós damos ao que aconteceu. O modo como nós interpretamos aquilo que aconteceu. Então nós podemos entender que nós podemos adoecer baseado no modo como nós interpretamos e podemos adoecer e podemos ter saúde, também de acordo com o modo como nós interpretamos. Como é que você interpreta? Como é que você interpreta as coisas ao seu redor? Você percebe assim que você tem uma vibe predominante e você vai à vida com um tipo de interpretação já pré-determinada? Passamos a olhar algumas coisas baseado num jeito muito peculiar. Nós também temos isso, né? Nós temos os nossos lemas, nós temos os nossos paradigmas, né? E nós, ao invés de olharmos a situação como ela é realmente, nós trazemos a situação para dentro da nossa visão e falamos que é isso. Muitas vezes pode não ser isso, né? É uma questão de interpretação, uma questão de significado, né? Então as crenças ajudam e as crenças atrapalham a gente, ou atrapalham a gente, né? Então ela não é baseada tão somente no que acontece, no que acontece, mas também o significado que nós damos ao que acontece. Porque nós somos uma esponja, né? A gente vai absorvendo as coisas na vida, a gente vai absorvendo tudo, direto ou indiretamente. Por mais que eu não consiga captar tudo ao meu redor, porque haja HD para salvar, mas você não passa por uma situação assim, quando você se dá numa situação com uma pessoa, aí você fala assim, parece que eu já vi isso, parece que eu vi esse rosto, parece que eu já escutei essa conversa. Não estou falando de déjà vu tão somente, tá? Mas assim, a nossa mente está ligada o tempo todo, ela capta pelos órgãos dos sentidos, né? Então eu posso não ter tido uma consciência quanto àquilo que eu passei, porque eu estou dando atenção para outra coisa, mas aquilo passa de alguma maneira por mim. E lá na frente, quando eu estou mais calmo, eu associo. Então quer dizer, nós somos uma esponja. Nós estamos o tempo todo absorvendo as coisas, né? E não é só a criança que absorve, todo mundo absorve, né? Eu lembro de uma pessoa que uma vez escutamos, né? E aí, claro, a pessoa teve a sua história, né? Uma história de que o pai foi embora, que o pai abandonou a família, né? Então aquela criança cresceu sem a figura do pai. Infelizmente, quantas pessoas passam por isso e passaram por isso, né? Eu não estou negando a tristeza, a dificuldade, só quem passa sabe isso, né? Quando vem Dia dos Pais, não tem o pai, aquelas coisas que a gente escuta e não é fácil não. Só que diante daquilo que a pessoa passou, ela teve uma crença, ela deu um significado àquilo que ela passou, claro que ela deu um significado àquilo que ela passou. E aí ela via com uma narrativa de que todo pai vai embora, todo pai abandona, todo pai sai de casa. E ela poderia, claro, ficar com aquilo na cabeça dela, né? Mas aí ela começou a propagar essa conversa. Ela falava para as amigas assim, ó, cuidado que seu pai vai embora, cuidado que ele vai deixar sua casa, cuidado que depois que ela cresceu, virou adulta, cuidado que o marido deixa a casa, cuidado que ele vai embora. É claro que muitos homens e muitas mulheres deixam a casa, muitos pais deixam a casa, infelizmente, por vários motivos, né? Mas você nota que ela começou a propagar uma narrativa generalizante, generalizadora, não sei se o termo correto é esse, e baseado no que ela passou. E eu falei para ela um dia, ó, eu lamento o que você passou, eu lamento isso que você viveu, do teu pai ter ido embora, só você sabe que você passou por não ter tido um pai. Agora você ficar narrando para todo mundo que todo homem, todo pai, todo marido faz isso e vai embora, você está falando a partir do teu viés, você tá falando a partir do teu óculos, né? Então observa isso. E com o tempo ela foi entendendo, né, Baracho? Realmente, né? Claro, eu passei isso, mas não quer dizer que todo mundo passa por isso.
Mas é o nosso modo de generalizar, né? A gente passa por uma situação, a gente vai entender que todo lugar que eu passar por aquilo vai ser igual, né? Então, quer dizer, é uma crença. Então, as crenças realmente estão por aí, né? Como é que são as suas crenças? Você percebe crenças assim, bem peculiares na sua vida? Aquelas crenças que gritam no seu ser? Crenças que te ajudam ou crenças que atrapalham você? Crenças oriundas de situações traumáticas? Crenças oriundas de alguma coisa totalmente inesperada que veio, que causa um reflexo de defesa, de medo, de fuga, né? Então é isso. Então as crenças vêm das mais variadas maneiras, né? Então, por exemplo, eu escrevi aqui, né? Muitas crenças, elas são estimuladas no estresse, não é verdade? Muitas crenças são estimuladas no estresse. Eu lembro quando a gente era criança, eu tinha 5 anos de idade, aí sofremos um acidente de carro, né? Eu, o meu irmão do meio, minha mãe grávida do irmão caçula e uma outra senhora, né? E eu lembro que estávamos ali, o carro bateu, e eu lembro que meu irmão do meio, ele ficou um tempão com medo de entrar no carro, assim. Ele viu um carro, ele tinha medo, claro, né? Registrou uma crença. Então, algumas crenças vão se dissipando, depois ele vai entendendo que dá para entrar no carro, mas outras crenças ficam para sempre na nossa vida. Sim ou não? Ficam um bom tempo na nossa vida. E essas crenças podem acabar com a pessoa, prejudicar muito a pessoa, né? Então, por exemplo, ó, vou trazer alguns tipos de crença que a pessoa tem, ó. Abre aspas, tá? Eu preciso ser perfeito para ser amado. Essa é uma crença. Quantas pessoas você não conhece? Ou até tu és assim. Pessoas que têm essa narrativa na cabeça. Eu preciso ser perfeito para ser amado. E a pessoa faz de tudo, das tripas coração, para agradar os outros, para satisfazer o desejo dos outros, para aliviar a vida dos outros, e se esquece de si mesmo para ser amado. Então eu não posso errar, é uma pessoa muito rigorosa com ela mesma, é uma pessoa que se tortura quando alguma coisa sai do seu script, do seu método, do seu roteiro. Pessoas muito rigorosas porque elas fazem de tudo para alcançar uma perfeição para serem amadas. Você conhece alguém assim? Que tem essa crença? Eu preciso ser perfeito para ser amado. E será que isso é garantia de ser amado mesmo, né? Porque a pessoa do lado de lá, a quem eu quero agradar, a gente não sabe o que vai tocar no coração dela realmente. Muitas vezes não vai vir aquela devolutiva que eu idealizei. Muitas vezes o gesto de amor não vem do modo que eu imagino. E muitas pessoas ficam frustradas nessa hora, né? Só que ainda que fiquem frustradas, não conseguem sair dessa crença. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Eu não posso errar. Meu Deus, né? Quanta energia a pessoa gasta com essa crença de que não pode errar, de que tem que ser perfeita e aquela coisa de ficar alerta o tempo todo frente à demanda do outro, frente à vida do outro, para atender às suas necessidades. É um desgaste. Você não está passando por isso, não? Um desgaste? E até passando desgaste, não falar nada. Tá doendo, mas eu não falo. Tô sofrendo, mas eu não compartilho. A dor de cabeça, dor de barriga, gastrite, tantas questões psicossomáticas. Para manter-se na perfeição para ser amado, eu não compartilho, eu não falo, eu não me abro, né? É curioso isso, né? Olha a energia que demanda manter uma crença. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Olha a outra crença que tem muitas pessoas aí. Abre aspas, né? Se eu me expressar, serei punido. Se eu me expressar, serei punido. Quantas pessoas cresceram com essa narrativa, né? Fica quieto, cala a boca, não fala nada. Você vai atrapalhar quando você fala. O que sai de você não é bom. O que sai de você é uma coisa inexperiente, uma coisa que não agrega. E a pessoa introjeta essa narrativa, e isso se transforma numa crença, e a pessoa começa a entender que ela não pode falar, né? E muitas vezes ela tem grandes ideias, ela tem grandes coisas a compartilhar, mas ela fica pensando. E o pior é quando alguém do lado dela, numa roda de conversa, fala exatamente o que ela tinha pensado,
e o pessoal gosta, não teve problema nenhum, não teve nada que ridicularizou, não teve punição nenhuma, e a pessoa fala assim, mas eu pensei isso, eu poderia ter falado, mas por causa da minha crença de achar que seria punida, fiquei quieto, o outro fez e não teve punição. Aí você fala assim, na próxima eu falo, aí na próxima não consegue falar, porque a crença é uma coisa que domina muito a nossa cabeça, né? Se eu me expressar, eu serei punido. Você conhece alguém assim? Que tem essa crença? Que se expressar, será punido? O que vão pensar de mim se eu falar? Ah, eu falei besteira, eu falei demais. E quando a pessoa consegue falar alguma coisa, ela vai se desculpando já. Tem gente que pede tanta desculpa, né? Até pelo fato de existir. Fala uma coisa, desculpa. Ah, não sei o que, desculpa. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Então a pessoa introjeta. Uma outra crença que a pessoa pode ter, abre aspas, eu não sou suficiente. Mas quem que é suficiente nessa vida, né? Todos nós somos seres faltantes. Quem que é suficiente nessa vida? Ai, Baracho, mas aquela pessoa me faz bem, aquela pessoa faz bem pra mim. Claro que faz bem, mas ela não é suficiente. Uma coisa que as crianças percebem com o tempo da vida, no começo é normal aquela fantasia, né? Bem no começo mesmo, quando as crianças têm aquela fantasia de que os pais são eternos, de que os pais são heróis, de que os pais são, né, os super, e com o tempo vai ver que não, que os pais são faltantes, que os pais têm falta, que os pais são imitados, que os pais morrem, que os pais adoecem, que os pais são incompletos. Só que isso é importante. É importante ver que o outro é faltante para que eu assuma a minha falta. Só que a falta não é o fim de tudo, porque a falta move o sujeito. Se eu fosse um ser pleno, completo, onipotente, eu não me mexeria para nada. Seria um ser vegetativo que não tem demanda nenhuma. Então a falta tem a sua importância. Numa sessão de análise, por exemplo, a pessoa que está em terapia, ela pode imaginar no começo que o analista é o sabe-tudo, né? Ele é o sujeito suposto saber que falava o Lacan, né? Ele tem um saber que eu não sei, ele sabe tudo, mas não é isso não. Com o tempo, a pessoa vai entender que o analista também é uma pessoa faltante e o chamado saber que ela pensa que está no analista, está nela realmente. O saber está dentro da pessoa. E ela não sabe disso, mas a ideia é que ela entenda isso, que ela descubra isso. Só que algumas crenças que a pessoa tem atrapalham, inclusive, dela ter acesso ao saber que está dentro dela, porque ela pensa que não sabe. Quem sou eu? Está dentro da pessoa o caminho. Então essa crença aqui pega muitas pessoas, né? Eu não sou o suficiente. Olha outra crença que pega muita gente aqui, ó. Olha lá, eu não posso incomodar. Isso. Essa aqui é demais, né? Eu não posso incomodar. Tem gente que é assim, eu não posso incomodar, né? A minha esposa, ela fala muito isso assim. Por exemplo, se eu vou na casa... obrigado aqui, viu? Deu uma brecha legal. A minha esposa fala assim, se eu vou na casa de alguém e eu percebo que eu estou incomodando, que eu percebo que não está muito fluindo, e eu estou de mala com a mala para ficar uns dias ali, já dá vontade de ir embora, não fico bem. Então, mas quando eu me sinto bem, quando eu me sinto muito bem recebida, aí eu fico, é melhor, né? E eu confesso que eu também sou um pouco assim, sabe? Não sei se você é assim, quem está aqui assistindo, mas a gente pode pensar assim, parece que eu estou incomodando, parece que já deu, né? E às vezes nem foi tanto tempo assim, né? Mas aí você se toca e sai, né? E quando a pessoa não se toca, né? Não tem esse mancol. Aí já é outra coisa. Mas essa aqui, Kobo, é verdade. Eu não posso incomodar. Essa crença aqui pega muitos de nós, né? Então, obrigado pela contribuição. Eu não posso incomodar. E a pessoa fica demais com essa crença. E ela até perde situações saudáveis, porque pensa que incomoda demais da conta, né? Então, é sério isso aí, né? Outra crença, eu não posso confiar nas pessoas. E aí? Eu não posso confiar nas pessoas. E a pessoa vai crescendo com essa narrativa, né? Eu não posso confiar nas pessoas. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi que falava isso, né? Que a esposa... ela vinha de uma família que todo mundo era divorciado, as filhas, os filhos, né? E aí o paciente que eu atendia, a esposa era da família, a esposa ainda era casada, né? E a matriarca lá tinha uma narrativa de jogar para baixo o casamento, de falar que o casamento não dava certo, porque ela passou por isso, as filhas, por ouvirem muito, também fracassaram nos casamentos, né?
E essa única filha casada lutava para manter aquele casamento e a mãe ficava em cima falando, né? E o marido que eu atendia falava, olha, Baracho, não é fácil não, viu? Porque como que essa crença é poderosa? E aí a esposa sempre entrava em colisão, sempre entrava num desconforto, sempre sinalizava um divórcio para poder realmente validar o que a mãe falava. Então tem algumas crenças que vêm assim na nossa vida, né? Eu não posso confiar nas pessoas, né? Jamais confie em alguém, jamais confie em alguém. É interessante isso, né? Aquelas crenças que a gente herda, né? Nunca vá dormir sem lavar a louça. Tem gente que não consegue, né? A louça fica lá e a pessoa vai lavar, nem que for meia-noite com sono, porque não, eu aprendi que eu tenho que lavar a louça. Eu aprendi que eu tenho que, ao sair da cama, a cama tem que estar arrumada, a cama tem que estar organizada, né? Assim, então tem crenças que ajudam a gente, mas tem crenças que atrapalham a gente, né? Então olha só, olha essas crenças então, né? Eu preciso ser perfeito para ser amado. Se eu me expressar, serei punido. Eu não sou o suficiente. Não posso confiar nas pessoas. E aqui é essa outra crença que a Kobo colocou, né? Eu não posso incomodar. Então são crenças. Então as crenças, elas têm a ver muito com o significado que nós damos para as coisas. E muitas delas, é claro, elas vêm baseado numa situação de estresse, né? A gente pega aquilo e vai se defendendo, né? Então, por exemplo, vamos lá. Existem crenças que são herdadas. Aí tem a ver com os lemas da família, né? Assim, já falamos sobre isso. Toda família tem um lema. Aquela questão transgeracional, tá? Não feche filtro com isso, tá? Não tô falando nada aqui que vai além do nosso plano aqui, tá? Mas é normal, é verdade. Toda família tem um lema, né? Então tem crenças que são herdadas. Eu lembro quando eu era criança, lá em casa não podia ter um calçado virado com a sola para cima, assim, na sala jogado um sapato, um chinelo. Meu pai e minha mãe já virava aquilo para baixo, assim, né? E por muitos anos eu ficava incomodado com aquilo quando eu via também. E até trouxe para minha vida de casamento. Aí eu comecei a pensar, mas isso aqui não é meu, né? Isso aqui foram dos meus pais, que talvez foram dos pais deles, não sei, né? Nunca perguntei. Então tem crenças que tão somente nós repetimos, né? Tem crenças que eu adoto que não foram de vivências que eu tive, no caso traumáticas pelo estresse, né? Muitas delas são coisas que eu passei. Aí é coisa minha, né? Mas tem coisas que eu estou só reproduzindo e eu sou apenas mais um que reproduz. Que outra pessoa da minha família, da minha história, passou por aquilo. E eu nem sei porque eu estou fazendo isso muitas vezes, né? Você já viu aquela história? Tem um vídeo na internet, que é aquele vídeo dos macacos e da banana. Já viu aquele vídeo? Eles colocam uma banana assim em cima de uma escada, aí o macaco vai subir. Aí ele joga uma ducha d'água para punir o macaco, né? O outro sobe e joga água, né? O outro sobe e joga água. Aí eles vão trocando os macacos assim, e macacos que não participaram daquele reforço inicial. No final, o macaco vai subir e os outros impedem ele de subir, porque vai ter a água, né? Se fosse perguntar para eles, né? Por que vocês fazem isso? Eles poderiam falar, não sei, sempre foi assim. E tem crença que é do sempre foi assim na nossa vida. A gente vai fazendo. Então, ó, tem crenças que são herdadas, que são do lema da família. Presta atenção aí. Você não está repetindo uma crença que não foi você que viveu? Tem crença que não vivi, não foi eu que vivi, mas eu adoto. E eu não consigo largar essa crença. Ah, Baracho, mas essa crença aqui ela me ajuda. Não, então crença que ajuda, beleza, é uma questão de educação, né? Eu aprendi. Mas tem crença que não me deixa crescer. Aí que está a questão. Então, existem crenças que são fortalecedoras, ok? Crenças que são oriundas de princípios que aprendemos, o pai e a mãe nos ensina. Eu lembro de uma coisa que meu pai me falou uma vez que eu nunca esqueço. Duas coisas. Uma vez ele falou assim, ó, nunca se esqueça de quem te ajuda. Nunca se esqueça de quem te ajuda. Eu peguei tanto para mim essa conversa de não esquecer de quem ajuda. Uma vez o carro do meu pai estava com defeito, não estava funcionando. Aí ele pediu para algumas... Ah, sim, vamos lá, isso. Aí ele pediu para os caras empurraram o carro do meu pai e o carro pegou. Aí os caras foram embora. E meu pai queria agradecer os caras. Ele falou para mim, filho, fica aí no acelerador
para o carro não morrer. Ele correu atrás dos caras para agradecer. Quando ele voltou, eu deixei o carro morrer. Aí ele ficou bravo comigo assim. Aí eu falei, mas pai, por que o senhor foi lá também? Já ficasse direto aqui, o carro pegou. Aí ele falou assim, nunca se esqueça de quem te ajuda, né? E uma outra vez, já vou comentar aqui, Kobo. E uma outra vez, estavam andando na rua com meu pai, e eu tirei sarro de uma pessoa fazendo um serviço na rua, assim, trabalhando de limpar a rua. E eu tirei sarro daquela pessoa, assim, não pra ela, mas eu comentei com meu pai. Não sei o quê. Meu pai ficou bravo comigo e falou assim, jamais zombe de alguém que está trabalhando. A pessoa não está roubando, não está tirando a vida de ninguém. Portanto, todo trabalho é digno. Eu também guardei essa conversa. Que bom, né? Então, coisa boa, né? Então, tem crenças que são fortalecedoras. Muito bem, Kobo. Então, é assim, ó. É possível quebrar, assim, uma crença geracional. Só que é a questão, né? Por que nós temos dificuldade em quebrar uma crença geracional? Porque não é quebrar tão somente a crença geracional. É romper com a pessoa da crença, é romper com o grupo que trouxe a crença. E quando eu rompo com o grupo, com a pessoa que tem a crença, eu estou afirmando a partir de agora a minha singularidade, a minha unicidade. Eu estou mostrando que eu sou eu e o outro é o outro. E isso se paga um preço, né? Paga-se um preço, né, para bancar uma singularidade, para bancar uma diferença, para bancar aquilo que a partir de então eu não acredito mais. A partir de então, ó, eu te amo, mãe, te amo, pai, amo família, mas nisso aqui eu penso diferente de você. Dependendo do grupo familiar, é difícil fazer isso porque não é tão somente romper com a crença geracional, mas é romper com a pessoa. E é interessante isso, né? Eu saí de casa muito cedo, assim, saí de casa com 17 anos, né? Nunca mais voltei, assim, para morar com meus pais juntos, né? E eu lembro, assim, que quando eu voltava para visitar, e depois visitando meu irmão também, que já é casado com filha, né? É interessante quando você se aproxima da família, ainda mais a de origem, eu faço sempre essa reflexão. Quando eu vejo meu pai conversar, os meus irmãos conversarem, a minha mãe quando era viva conversava, eu falava assim, nossa, mas como nós somos diferentes. E parece que não era assim. Claro que era assim, mas tinha aquela questão das crenças, tinha aquilo que passava por todo mundo, é claro. Mas quando a gente sai de casa, a gente começa a observar o quanto nós somos diferentes, né? Aqui em casa eu vejo isso. Quando eu começo a conversar com a minha esposa e meu filho aqui na mesa, tem dia que meu filho fala, pai, mas eu discordo do senhor. Mas eu penso diferente do senhor. Nossa, mas é isso. Então, é isso aí. Que bom que a pessoa pode ser ela, né? Mas tem realmente, né? Essas questões são difíceis, Kobe. Eu acredito nisso também. Não é fácil quebrar isso. Porque tem a ver com a questão do outro. E o outro pode se sentir traído, desamparado. Aí ele pode jogar uma conversa na gente de fazer eu me achar um traidor, um ingrato. E nem tem nada disso. De me fazer sentir culpado, né? Aí é outra conversa. Mas tem crenças que fortalecem, que são os ensinos importantes. Tem as crenças limitantes, que a gente mais fala sobre isso. Aí vem os controles, que quando você está precisando dar um salto na sua vida, aquela voz do fulano de tal vem na sua cabeça e breca você, né? Assim, e segura você. Quem você pensa que é? Aqui ninguém nunca foi para esse lugar e você agora quer ir? Que negócio que é esse? Então, para eu não ter a dor de ver o outro avançar, eu impeço ele com crenças, né? E a pessoa fica. Eu lembro de uma conhecida que um dia ela falou para mim isso, né? Baracho, parabéns, né? Você permitiu ao seu filho asas, né? E eu aqui não tive minhas asas, não tive asas. 60 anos de idade, não tive asas, cheio de medo. O meu filho agora fez uma viagem para a Europa, foi sozinho. O pessoal, nossa, você foi sozinho. Nossa, eu tenho medo de fazer isso. Eu nunca iria. E ele foi, ficou sozinho. E foi, é isso aí, né? Então, são aquelas questões, né? Eu estava vendo agora há pouco um colega meu que está na China, foi sozinho para a China. Aí ele postou lá, fulano de tal, você não teve medo? Ele falou, o medo não veio nem na minha carteira, ele falou. É legal isso, né? Então, ok, né? Então,
Como que se quebra uma crença? Acho que você queria saber isso, né? Ah, Baracho vai ter a receita agora para quebrar uma crença. Não, eu vou jogar algumas provocações aqui, tá? Pode ajudar, pode não ajudar. Não tô aqui na posição de mestre não, né? Mas enfim, do que eu aprendi e do que eu já vivi, né? Bem, uma crença não apareceu do nada, como já falamos agora há pouco, né? Agora imagina uma cena, que eu aprendi isso ontem. Você imagina-se uma mesa com um tampo, e você imagina as 4 pernas de uma mesa. Imaginou? Uma mesa, do teu jeito aí. Então, vamos pensar que o tampo da mesa, aquele lugar que você põe as coisas em cima, o tampo da mesa, é o lugar aonde estão as crenças, tá bom? O tampo da mesa é o lugar aonde estão as crenças. E cada perna dessa mesa são as memórias que sustentam a crença. Então depende da pessoa, ela não vai ter tão somente 4 pernas, que são 4 sustentações de crença. Ela pode ter 5 pernas, 6 pernas, 20 pernas, 300 pernas, que sustentam aquela crença, aquelas crenças que estão lá na superfície, que estão no tampo da mesa, né? Então o importante é que possamos quebrar essas pernas, tá entendendo? Quebrar as pernas necessárias. Tem pernas que nos sustentam, tem pernas que atrapalham a gente. Ah, Baracho, nessa metáfora, nessa ilustração, ah, Baracho, mas se quebrar a perna vai cair. Mas tem hora que vai ter que cair. E vai ter que vivenciar a queda. Quem disse que a queda é o fim do mundo? Quem disse que a queda é o fim do nosso percurso? Muitas pessoas se reergueram na vida e cresceram na vida quando viveram a questão de quebrar essas pernas. Mas quebraram as pernas para construírem outras pernas, para colocarem pernas novas, pernas que sustentam lá no tampo da mesa outras crenças, outras ideias, outras questões importantes, né? Quando falamos agora há pouco, até baseado aqui no que a Kobo falou, de quebrar crença geracional, então não é só quebrar a crença, é um rompimento com quem faz a crença, né? E a terapia tem muito isso, né? O Lacan que falava isso, né? Que o objetivo da análise é um distanciamento do outro. Não é distanciamento assim, eu não converso mais com você, eu não venho mais na tua casa. Não, você está com a pessoa o tempo todo. Mas você distancia numas questões conceituais dela. Aquilo que ela fala, o que ela traz, não tem mais regência na nossa vida, tá entendendo? É nesse sentido o distanciamento, né? Então, quantas pernas eu tenho que quebrar dessa mesa, né? Quantas pernas? Porque as crenças, então, elas se formaram porque elas são interpretações. Interpretações que algumas delas, é claro, nos ajudam a nos adaptar ao ambiente, né? Se eu sei que eu não vou ali porque eu entendi, ok, eu não vou. É uma crença adaptativa que até me ajuda. Então não é só fuga, medo, não é isso. Tem crença que é importante, né? Mas tem muita coisa que veio na nossa vida, ainda mais na infância, as crenças que se constroem na infância, ainda mais aquelas pelo estresse, são as piores, porque quando na infância nós não temos ainda aqueles fatores de consciência bem desenvolvidos, né? Então aquilo vem e atravessa a criança, ela não questiona, ela não reflete, aquilo entra na vida dela. E ela passa a responder baseado no que entrou nela, do que reagiu, né? Então é por isso que a gente vai ter aquela coisa depois de não lembrar de muita coisa. Depois a gente vai lembrar, vai fazer conexões. Nossa, então é por isso que eu faço isso. Então é por isso que eu respondo àquilo. Então depois começa a encaixar as coisas, né? Só que vamos pensar assim. Embora nós possamos ter várias crenças, boas ou ruins, mas nós podemos ter uma crença central. Uma crença central que é importante, que é boa, e se for assim, nem mexe. Que bom que eu tenho essa crença, mas tem crença central que aí é complicado. Então quero tocar nesse assunto aqui, na crença central que alimenta as outras crenças, é a abelha rainha da colmeia de crenças, né? É a mãe de todos, é o pai de todos. Então tem uma crença central. Qual que é a sua crença central?
A crença que alimenta as outras crenças da sua vida. Aí, ó, uma pergunta para provocação, para que isso possa sair de você, então, né? O que essa crença tem a ver com você? Pensa agora nisso. O que essa crença tem a ver com você? Essa crença realmente tem tudo a ver com você? Tem tudo a ver com você? Tem tudo a ver com você? E a resposta vai estar dentro de você. A resposta vai estar aí contigo, tá? Essa crença, ela é parte de ti. Porque se você sente desconforto, aí é uma provocação para você pensar até onde ela deve ser sustentada ou não. Porque eu sei que o medo também é o desconhecido, né? Quem sou eu sem essa crença, Baracho? Por mais que ela pise em mim, por mais que ela me bloqueie um monte de coisa, mas quem sou eu sem ela? Aí vem o medo, né? Tenho medo. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, que ela chegava na sessão e ela ia fazer o pagamento, ela levava um cartão Black, que era de alguém da família, né? E ela começou a falar depois, a confessar, né? Que esse cartão nem dela era de alguém da família, acho que do pai, da mãe, né? Não, Baracho, mas eu vou nos lugares aí com as pessoas e eu mostro o cartão Black, o pessoal vê, né? Nossa, como ele é grandão, né? Impressiona as pessoas e não sei o quê. E eu falei pra ele um dia, nossa, mas que crença é essa que você tem, né? Ué, leva o seu cartão mesmo, leva o seu cartão de outra cor que não é Black, né? E quantas pessoas são assim? Essas crenças para poderem serem valorizadas, para poderem serem amadas, né? Aí a pessoa vai atrás de um cartão Black, vai atrás de um carro que nem tem grana para pagar, vai atrás de uma coisa, ó, não fecha o filtro, não é que você não tem que comprar as coisas. Se você tem condição e tá tudo certo. Eu tô dizendo quando tem essa crença por trás, né? A pessoa usa de um instrumento para poder entender que isso vai fazer ela ser olhada pelos outros, ser valorizada pelos outros, né? É uma crença também. E a pessoa se preenche de tanta simbologia no corpo, na vida, para poder ser visto, que quando ela fica sem isso, vem uma agonia, né? Quem sou eu sem essa crença? Então, quando a pessoa tem essa crença de que é o olhar do outro que vai falar quem ela é, de que é o olhar do outro que vai validar a sua vida, é uma coisa se pensar também, né? Porque não é o outro validar quem eu sou, mas é eu ser esse olhar, tá? E não estou falando de modo arrogante, soberbo, exibicionista, mas um olhar saudável, tá? Seja você esse olhar, seja você essa crença. É claro que no começo da vida nós precisamos de um outro para viver, precisamos de interações para poder ser humano, né? Normal isso. O nosso ego, já falamos sobre isso em outro Desembaraçando, né? O nosso ego, o nosso eu, tem um monte de outros dentro da gente, é normal isso também. Só que em meio a esses outros dentro de nós, com o tempo eu começo a demarcar quem sou eu. Quem sou eu, a minha unicidade, a minha singularidade e as minhas crenças realmente, que podem até ser geracionais, podem até ser dos outros, mas eu vou limpando isso e pego o que é mais meu nessa crença, ou rompo com ela, ou começo uma crença nova, mas a crença, o caminho de superar uma crença, quando atrapalha, é o caminho da descoberta, de observar quem sou eu realmente, né? Então, seja você esse olhar para você mesmo, para que você tenha um novo significado, né? Como falamos no começo, nós podemos adoecer de interpretações, mas podemos também ter saúde baseado nas interpretações que nós fazemos, né? Então as crenças, é impossível viver sem crenças, né? Mas que as crenças possam ser aquelas que mais nos ajudem, que mais nos façam crescer. A vida toda é um desafio, né? Viver, como diz meu analista, viver é pôr-se a estar. Se você não se põe a estar, não vive. Não tem como ficar ileso na vida. Se eu tô aqui, tem que viver. Ah, mas eu não pedi para nascer. Então, meu brother, minha sister, tu nasceu, tu tá aqui. E a vida é isso. É os arranhões, é os tropeços, mas também são as alegrias, né? Mas as crenças perpassam. Então, de todo o coração, desejo que você tenha as melhores crenças possíveis. Naquelas que são fundamentais
reacertar, ressignificar, eliminar, deseja a você sucesso. Beleza? Se você perdeu o começo dessa live, volta no começo, veja desde o começo. Se você conhece alguém que fala assim, Baracho, lembrei do fulano, então fala para ele assistir, recomende ao seu colega, a quem você ama essa live, faz assistir essa live aí, tá bom? Ela vai estar gravada aqui no nosso Instagram, depois gravada no nosso YouTube, no nosso Facebook, e obrigado pela sua presença nesse Desembaraxando. Beijo no coração, bom domingo a você, obrigado pela sua participação, a todos aqui. Brother Matheus, a você um ótimo também abençoado domingo e a todos que vieram aqui, tá? Beijo no coração e até o próximo Desembaraxando. É isso aí.